Finalmente estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos aqui a um pequeno... Todos. Tudo bem, pessoal? Vamos a uma pequena conferência aqui pra gente... Vamos a uma pequena explicação aqui. Essa live está sendo gravada pela segunda vez porque nós tivemos problemas técnicos. Então, quer dizer, por que a gente demorou a fazer esse episódio sobre o álcool faz mal, vamos proibir? Porque a gente já tinha gravado e teve vários problemas técnicos e agora regravamos de novo e vai ser essa aí e é isso aí. Então, Rafael agora está num cenário bonitinho, está no seu sofá. Atrás está o quadro da sua digníssima esposa. Exatamente, Persistência do Tempo, uma versão que ela fez do quadro do Dalí. Muito bem, eu gostei. E vamos começar. Deixa eu explicar, né? E aí eu vou pedir desculpa a todo mundo, porque como a gente já fez a gravação da gravação, geralmente quando você fala o mesmo assunto duas vezes, você tende, às vezes, a falar menos do assunto, ou falar diferente, ou, enfim, vocês entenderam, né? Então, eu peço desculpas se não ficar perfeito do jeito que estava. Mas teoricamente, a tendência é o ser humano melhorar, né? Em tese, né? Isso não é muita afirmação, não, né? Mas, ok. Deixa eu abrir aqui um parênteses que a gente começou. Por que esse tema existe, né? Álcool faz mal, vamos proibir. Eu tava nas internets da vida... E aí uma pessoa, ela mora nos Estados Unidos e essa pessoa, ela estava falando sobre um artigo novo que foi lançado em uma revista de publicação muito grande, tá? Tipo Nature da vida. Eu tenho depois o artigo, eu vou botar aqui embaixo para vocês verem. E enfim, e esse artigo ele fala sobre uma questão que o álcool não tem dose segura, tá? Então, não existe dose segura para o álcool. E a partir dessa, digamos assim, não é teoria, né? Dessa afirmação, não existe dose segura, existe um questionamento dela que é, vamos proibir. Porque, né, ela falou, já que não tem dose segura, a gente precisa proibir esse troço. E aí eu fiz uma intercessão lá e fui... extremamente odiado por ela deve me odiar até hoje, porque eu falei, não é bem por esse lado, entendeu? Não é porque faz mal que a gente deve proibir, porque aí eu falei, o açúcar também faz mal, e ele tá aí, e aí entrou num outro questionamento, e ninguém entendeu, que foi justamente a ideia de que não, açúcar não é álcool, e álcool a gente tem que proibir, e a galera começou a ficar extremamente reativa, e a ideia justamente desse tema foi dar umas explicações sobre o tema. Por que a proibição, ao meu ver, ela é muito ruim, tá? E aí a gente tem toda a ideia também do Rafael de por que não é legal proibir, né? Pelo menos na nossa concepção. Então, na nossa concepção aqui, concordo e tal, o Jean, em certos pontos, tem até mais conhecimento que eu. Por exemplo, o álcool é açúcar. Então, proibir o álcool é proibir o açúcar e tal. Tem uma outra coisa. A proibição em si, em qualquer campo que seja, ela não vai... É brigar com o monstro errado. Você está brigando com o álcool, você está brigando com o monstro errado. Proibir não, conscientizar, tá? Toda dose do álcool é nociva. É nociva para o corpo, porque é uma agressão ao corpo ali, e aí no que tange a minha parte, né, psicologia, você vai ter ali vai mexer com consciência da pessoa, né, com o estado consciente da pessoa e tudo. Existem graus. Deixa eu só abrir uma explicação técnica, porque aí eu já faço da explicação técnica, aí acho que você também vai falar de outras coisas relacionadas à escolha. Acho que fica melhor assim, né, Rafa? Que é o seguinte, dentro desse artigo, vamos a um princípio básico. Tudo faz mal em excesso. Exatamente. Tudo faz mal em excesso. Todo excesso faz mal, é algo que a gente concorda. Qual é a questão aqui? Eu vou entrar em outro exemplo. O fármaco. Então você tem dor de cabeça. Você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Esse remédio, inevitavelmente, vai fazer mal em outra parte do corpo, tá? Exato, sim. Então, eu tomo remédio para dor de cabeça, vai sumir minha dor de cabeça, no entanto, eu vou ter uma agressão ao fígado.
porque esse remédio para dor de cabeça vai agredir ao fígado. Se eu tomar muito remédio para dor de cabeça todos os dias, a ponto de o meu fígado falar, pô, peraí, né, meu irmão? Você vai estar fazendo uma transferência de problema, né? Você está deixando de ter dor de cabeça e você vai tendo problema no fígado. Eu estou querendo falar isso porque é normal, dentro do campo da alimentação, dentro do campo da saúde, você não conseguir resolver todos os problemas. Quando a gente fala álcool faz mal, vamos proibir, eu quero entrar no seguinte: existem duas questões muito grandes com o álcool. Uma é o fator de proteção que o álcool dá ao coração. Então a gente tem essa questão, ou seja, tem estudos que falam que beber álcool de maneira muito gradual, né, aquela coisa muito baixa, em pequenas doses. Uma dosezinha de vinho, uma coisa assim, isso, né? Ela faz um fator de proteção ao coração. Por quê? O álcool é uma agressão ao coração, e essa agressão ao coração acaba que ele faz um fator de proteção para se proteger dessa agressão ao álcool. Então essa pequena dose de vinhozinho, ela vai fazer um fator de proteção ao coração. No entanto, aí que a gente entra no entanto. Só uma coisa, então vamos aproveitar esse teu argumento para ver se eu entendi, e aí você vai aproveitar para explicar para todo mundo. É como se fosse uma imunidade ao veneno, esse exemplo que você colocou aí. Muitas aspas. Na verdade... a vacina. Porque a biologia funciona assim. Se eu maltrato uma certa área, eu vou ali fazer um calo, eu vou fazer uma proteção naquela área. Então é a questão da vacina. A vacina, ela dentro da vacina, ela tem vírus. Então ela vai te ajudando a ficar imune daquilo. Imune, eu acho que é uma palavra muito forte para o álcool, até retiro. Mas é mais uma resistência diferenciada. Ponto. E aí a gente tenta no detalhe, que é o detalhe do estudo. O álcool em si, ele vai causar problemas ligados a câncer. Então, o que o estudo fala é que não existe dose segura para o câncer, se você bebe álcool. Aí a gente tem que dar um parêntese, porque acho que, enfim, é o segundo áudio, é o segundo vídeo, e aí eu tô com muito mais explicação na cabeça, eu acho interessante dar essa explicação técnica antes. O câncer, ele tem uma fisiologia multifatorial. Ele não aparece por uma problemática específica. Ele é um somatório de uma cacetada de problemas. E o câncer, assim como a ciência, trabalha com porcentagem. Ou seja, não é porque eu fumo todos os dias que eu terei câncer. A probabilidade é muito grande. Tanto é que a gente vê velho de 90 anos que fuma todos os dias que nunca teve câncer. Parabéns. Mas a gente sabe... E muita gente que nunca fumou e tem fuma câncer. O que é chamado de fumar por tabela. E morre com 30 anos de câncer. Então, assim, é uma probabilidade. Então, você pode ser aquele cara sortudo dentro de 1 bilhão de pessoas que nunca terá câncer com 90 anos, ou você pode ser aquele infortúnio, né, que nunca fumou e teve câncer aos 30 anos e está quase morrendo. Então, a gente tem isso porque é probabilidade. E a ciência funciona nessa base da probabilística. E aí a gente entra nesse ponto do câncer, que o câncer ele é um acúmulo de probabilidades que vai associar dieta, estilo de vida, condições de vida, vai associar condições de saúde da pessoa, vai associar fatores genéticos, vai associar um monte de coisa. Que aí eu acho que vai entrar depois no campo que eu quero alfinetar você, que é no campo da escolha. Então, assim, se eu consumir qualquer dose de álcool, eu já estarei no campo probabilístico de aumentar as doenças, os cânceres específicos ligados ao álcool, que são câncer de cabeça, câncer de fígado, câncer de cólon, tá? E câncer de esôfago, cabeça, pescoço, fígado, esôfago. Pode ter outro? Pode, mas enfim, pâncreas também, mas enfim, vocês entenderam, o câncer do trato intestinal, gastrointestinal e cabeça e pescoço. Isso, no caso do álcool, você tem um monte de fatores que estão envolvidos além do cigarro, porque a dificuldade, assim, a diferença do álcool para o cigarro
Não basta só uma coisa para falar assim, olha só, você vai beber isso e faz mal. Você precisa botar na balança todo o seu estilo de vida, tudo que você ponderar durante sua vida inteira, para você falar assim, eu vou beber ou não vou beber. Por exemplo, você tá querendo dizer que, tá bom, o álcool ele vai te aumentar a probabilidade de câncer também. Sim, cabe à pessoa, com todos os seus compreendimentos sobre o que ela tem. Por exemplo, minha família inteira tem câncer de pele. Minha família inteira. Você acha que eu vou escapar? Provavelmente não. Então, eu sabendo disso, eu me protejo. Eu não pego o sol de maneira desnecessária, entendeu? Então, eu acho... Mas se você tá... Uma coisa para mim exclui a outra. Se você tem uma, vamos chamar de crença na genética, tá? Não. Minha família inteira teve. Então, a minha probabilidade é maior. Então, eu vou me cuidar. Não adianta se cuidar. Se você acredita que porque a família teve, você vai ter. Mas é aí que eu quero, exatamente nesse ponto que você está chegando. E você está me criticando exatamente no ponto que eu quero que você me critique. É exatamente isso. Por quê? Se eu chego e falo para mim mesmo, eu não vou tomar álcool porque minha família inteira morreu de fígado, eu já estou excluindo uma porrada de outras coisas na minha vida. Inclusive o fato que eu posso fazer exercício, que eu posso ter todo um estilo de vida saudável e eu posso beber questão da dose. Entendeu? E, assim, o álcool dá câncer, ele te aumenta a probabilidade de câncer. Então, assim, ele aumenta a probabilidade de câncer, por um lado. No entanto, para outro, ele aumenta a probabilidade de você ter um fator de proteção de coração. E, diferente do cigarro, porque, assim, o álcool é um alimento. Então a gente tem que entender isso muito bem. O álcool, ele tá no âmbito do alimento. O cigarro tabaco não. E nicotina, Se você pega o tabaco, mastiga e come, ele vira alimento. Mas se você fuma... E ele serve nutricionalmente, ele seria positivo para alguma coisa do nosso corpo? Mascar tabaco seria positivo para alguma coisa? Assim, eu teria que olhar todos os alcaloides do tabaco e ver. Mas, assim... Porque essa sua pergunta vai para a pergunta, por exemplo, quando você vai para o Chile, para um país mais alto, te dão folha de coca. Te dão folha de coca. E ela existe um fator de proteção à altitude. Por isso que por isso que eu quero entrar aqui nessa questão de que nem tudo é ruim. Existe o lado bom do lado ruim do problema. A forma de utilizar conscientizar. Por isso toda aquela coisa que a gente nem chegou tanto numa concordância, mas no comparativo que eu fiz com as vacinas, etc., porque seria uma questão de quantidade de consumo, forma de consumo, né? Porque aqui, não desmontando nada do que foi dito até aqui, mas na minha concepção, psicologicamente falando, o grande problema do álcool é quando ele é utilizado como fuga. Sim. E aí, como uma bengala de fuga dos problemas e não, para além de tudo que foi falado, eu não vou criminalizar aqui a cervejinha da sexta-feira. A fim de ir lá, semana foi complicada, vou tomar uma com os meus amigos, porque é muito mais do que a ingestão do álcool. É o clima, é a companhia, é toda uma questão ali que tem em volta que precisa ser valorizada. Tá? Então, não é isso que a gente está ligando aqui. Pegando um outro gancho, de onde a gente começou, que foi a matéria dessa moça, pelo que você me falou, ela teve um parente que morreu de câncer. Vamos lá, porque quando eu comecei a criticá-la, ela falou sobre... Quer dizer, depois de eu criticá-la, ela começou a falar sobre os problemas que ela teve com o álcool, tá? E foi o pai que morreu sobre álcool, né? O pai era alcoólatra, aquelas problemáticas do alcoólatra. Aí eu falei, o meu também, entendeu? Que aí eu falei pra ela, mas espera aí, a gente não... E de novo naquela questão, eu não acho certo isso que você tá falando, que vamos proibir o álcool, porque o meu pai também morreu de álcool.
E o problema não foi, eu tenho certeza que o problema não foi o álcool, porque o álcool não saiu da geladeira e foi para a boca dele. O álcool não levitou para a boca dele, entendeu? Houve uma força. E mesmo que tivesse, não levitado, mas é aquela coisa, uma cervejinha, você vai tomar ali, um vinhozinho eu vou jantar hoje, vou tomar um vinho com meu marido, com a minha esposa, ou com os meus amigos ali, um whiskyzinho, ok, certo, gente? Sim. Que aí a gente vai estar em outro problema, que é o seguinte, tem um filósofo italiano que ele toca muito nesse assunto sobre educação. Ele se chama Nuzio Ordini. Ele tem um livro que ele fala sobre o nome do livro eu sempre confundo. A utilidade do inútil, onde ele fala sobre a questão da arte, que a arte ela tem que ser inútil, mas eu não vou falar sobre essa questão da arte aqui. O que eu quero falar sobre ele é que ele fala uma conotação muito legal, a questão do adquirir saber, a forma como as pessoas adquirem saber hoje, que antigamente você era obrigado a adquirir saber de forma horizontal, ou seja, você tem duas formas de adquirir saber, horizontalmente e verticalmente. Como é que é o horizontalmente? Você começa aprendendo, né, a matéria, e aí vai subindo, você aprende a matéria básica, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, até matemática avançada, e aí matemática avançada, sei lá mais o que, porque eu não sou da área de matemática, você entendeu? Então assim, se eu quero aprender, por exemplo, química avançada, eu vou ter que aprender química 1, química 2, química orgânica 1, química 2. Por quê? Eu estou aprendendo um monte de matéria inicial que vai dar peso para essas matérias finais ali que você vai falar com o público, ou que vai entender, ou vai fazer só lá a sua fórmula química. Pois bem, e ele fala que hoje o conhecimento da internet ele é muito vertical, né? Uhum. Ele atravessa esse conteúdo horizontal. Ou seja, a pessoa pega e estuda sobre o álcool, como essa menina fez, e ela estuda e ela não consegue ter todo um raciocínio horizontal desde o início lá da base sobre qual foi todas as transformações que o álcool possa ter, ou qualquer outro assunto, né, possa ter. Isso no âmbito social, no âmbito biológico, no âmbito ecológico, porque ela não estudou nada disso. Ela estudou aquele conhecimento vertical. E esse conhecimento vertical, ele é extremamente enviesado. Exatamente. A questão do enviesado é perfeita, Jean. Presta atenção. Aqui, você ligou o YouTube, viu lá, falou, pô, de novo esses caras estão falando alguma coisa, eu vou lá ver o que eles estão falando. Beleza. Plantou uma sementinha na tua mente, esse assunto? Achou estranho alguma coisa que eu disse, o que o Jean disse? Duvida da gente, que a gente seja a semente inicial. Hoje, se você ligar o YouTube, você vai ter acesso a muito, de tudo quanto for coisa, tá? E aí, precisa ter um critério. Essa pessoa que me parece ter iniciado através da dor, né? Toda uma argumentação através da dor, e que pode ser um início de algo, vou estudar alguma coisa porque vi alguém passando por isso, eu estou passando por alguma coisa, então vou lá e teve um motivador. Duvide, pegue 2 ou 3, vão ter assuntos que você vai ter pessoas que vão falar uma coisa e outras que vão falar exatamente o inverso daquilo. Então pegue os dois, literize, entendeu? Estude bases também. O ideal, as bases são para que não fique esse conhecimento solto e enviesado, porque fica ruim. Você acaba indo com ferramentas ruins e tomando decisões ruins a respeito dele. Eu acho que essa questão que você falou é muito importante. Por exemplo, eu quando estava fazendo um critério mulher, eu estava tendo com base no critério horizontal, ou seja, toda a linha de raciocínio, de conhecimento, e eu não estava ali criticando pela dor, e ela estava nitidamente ali com a bandeira da dor, né, de que ela teve um pai que morreu, que era alcoólatra, provavelmente teve uma família com problemas sociais alcoólatras, né, do álcool em si, e estava lá, ela estava nitidamente defendendo pela dor. E tinha uma galera lá também com essa defesa, mas o álcool mata.
E aí eu queria... Porque na minha concepção, o álcool, ele não vai para a boca da pessoa. E a gente precisa... Não, exatamente. Existem alguns argumentos aí, até um argumento que foi utilizado em campanha política, que é armas não matam pessoas. E não matam. Uma arma está lá, parada. Então, o foco precisa ser no ser humano, precisa ser no indivíduo, e no indivíduo visando o próprio bem-estar desse indivíduo e da sociedade, né? E aí, eu não estou falando para deixar o cara beber até cair, pegar o carro e bater o carro, né? Não é isso. Essa pessoa precisa ser conscientizada. E o processo de consciência é um processo trabalhoso. Não é do dia para a noite, dá trabalho. E aí, o paquiderme social tem preguiça e fazem coisas que são boas, mas que precisa de mais. Por exemplo, blitz da lei seca, ótimo. Bebeu, bafou, tá com álcool, perdeu o carro, isso é ótimo. Mas precisaria mais de repente. Precisaria de levar essa pessoa a fazer testes periódicos, e dependendo desses testes periódicos, fazer algum tipo de tratamento e acompanhamento para entender esse consumo. Porque o excesso, de novo aí, o excesso que é uma questão. Voltando o que você estava falando do conhecimento pautado pela dor, o que a gente está mostrando aqui é todo respeito a quem tem dor a respeito de alguma coisa e que essa dor foi um motivador, tudo bem, mas precisa ultrapassar. Por quê? Certos sentimentos vão nublar a nossa consciência. Dor, tristeza, raiva, essas coisas, quando a gente faz tudo isso, toma decisões, comete algum tipo de atitude, né, tem algum tipo de comportamento pautados na dor, na raiva, na tristeza, vai dar errado. Nossa mensagem não vai ser bem recebida, não vai ser recebida nem da forma que a gente queria passar. Eu quero passar uma coisa para você, mas eu estou triste demais, eu estou com tanta raiva, eu não consigo te fazer entender o que eu quero que você entenda. Foi o que aconteceu, literalmente. E assim, de repente, ali numa discussão, vamos chamar assim, de internet, virou uma coisa que não era para ser. Se fosse, de repente, alguém que ela conhecesse, que estivesse ali do lado dela, conhecesse mais da história dela, mais do que ela mostrou. A gente só conhece a história das pessoas na internet porque elas mostram. Se você diz para mim assim, eu vou... eu estou lutando contra X coisa por conta disso e disso, isso. É tudo que eu tenho da tua história. Agora, se você me contar mais, eu tenho mais ferramentas. Eu vou conversar com as ferramentas que eu tenho, né? E, dito isso, eu queria até passar por uma parte da conscientização. E a conscientização, ela vem de vários fatores. Mas antes eu quero ver se você quer continuar por aí, senão a gente passa. Deixa eu só falar duas coisas aqui. Esse debate na internet é importante, você falou, porque no caso dela, e como a internet ela tem, vamos lá, twitters e companhias, né? Isso a gente já conversou muito. Tem uma quantidade máxima de caracteres para você falar, então a gente já está aqui, não sei lá quantos minutos falando. E no Twitter não dá para falar isso. No Twitter são 300 caracteres, 200. Então, o Twitter e essas companhias de redes sociais fala quem grita mais alto. E quando você tá na dor, você grita muito alto. E outra, tem que ver aonde você vai falar e o que você vai falar. Quando você fala na internet, uma coisa que as pessoas não perceberam ainda é que é como se você tivesse um megafone na rua. Sim. E aí quem ouvir vai ter o direito de responder também. Exato. Né? Exato. E aí você baixa uma guarda para uma coisa. Quando você se expõe na internet, você baixa uma guarda. Que às vezes você não está preparado para ouvir. Exatamente. Você tem todo o direito de falar o que quiser, aonde quiser. Porém, existe uma coisa chamada causa e consequência. E a consequência de ser dito, de ser colocado certas coisas, mas eu tô ali, igual a conversa que você me mandou esses dias do rapaz que estava perdido lá, do rapaz
E também, eu tô puxando dessa história porque também tem a ver com álcool, né? O rapaz que ele foi criado numa família, e aí ele vai lá, utiliza-se, e ele tem uma introversão muito grande, ele utiliza do álcool para, né, ser legal para todo mundo, e ele abusa desse álcool, e aí agora, anos depois, ele vem não lembro se foi para alguma plataforma aí, pedir ajuda para como cuidar da filha. Mas é sim, o cara realmente, ele teve um problema com álcool e aí se ferrou na vida, né? O pai não aceitou, né, a forma como ele fez, e ele estava fazendo exatamente a mesma coisa com a filha. Exatamente. E aí, o que acontece? Com a filha em relação a um filho, que era um filho muito menor e tal. E aí, o que acontece? Ali, ele está pedindo socorro. Sim. Só que ele está pedindo socorro, e pedir socorro, você precisa entender aonde você vai pedir socorro, tá? Porque nem sempre todo mundo vai estar disposto, querendo te ajudar, nem nada disso. As pessoas vão, às vezes, falar coisas que não é só para te magoar, não. Vai ter gente lá que tá com problemas internos e que vai querer jogar a raiva lá, tem muito disso na internet, mas vai ter gente que vai estar querendo te ajudar, mas vai te falar alguma coisa baseado no desenvolvimento dessa pessoa, no histórico dessa pessoa, no conhecimento dessa pessoa, e que não vai ser. Falando das pessoas que, de repente, você precisa, sei lá, de um aconselhamento e vai dizer que isso é falta de Deus. Deixa eu pegar esse gancho. Deixa eu pegar esse gancho aqui que você falou, que eu vou falar exatamente na mesma questão do horizontal e na vertical. Quer dizer, horizontal e vertical. Que é o seguinte, quando você pede um aconselhamento na internet por um problema, você está pedindo um aconselhamento vertical. Eu só copiei e colei um retalho daquele todo meu problema, que a gente estava falando de transtorno, né? Todo um problema que às vezes vem de décadas no passado, aglomerando com vários problemas. E aí você pega e recorta uma transversalidade de, sei lá, de alguns segundos do seu problema ali na internet. Isso não vai dar certo, porque como você vê, por exemplo, na psicoterapia, tá certo? Como você vê na psicoterapia, o trabalho é o quê? É horizontal, não é? Exatamente. Quando você chega na internet, como eu disse, as pessoas vão falar baseados nas experiências dela. Quando eu passei por algo parecido, então isso deu certo para mim. Vamos testar assim? E essa pessoa não está falando isso de maldade, não está querendo te ferrar. É o que ela sabe. Mas ela está com a parcialidade dela, dentro dos conhecimentos dela, ali, da vida dela. E é imparcial. Eu não vou... A opinião do Rafael não importa na psicoterapia. O que importa é pautado nos meus conhecimentos, que eu estudei. Diante da tua história, que a tua história é única, duas pessoas passando pela mesma história, a história de cada um vai ser única. Parece paradoxal, mas não é. Porque os seres humanos são únicos. A visão, a perspectiva vai ser única. Então, grupos, às vezes, de ajuda, essas coisas, vão ser ótimos, porque pessoas que passaram pelas mesmas coisas, e aí vão mostrar, olha, aqui eu fiz isso, aqui, aquilo. Isso pode ou não ser útil para você. Pode funcionar. Mas na psicoterapia, não existe conselho na psicoterapia. Existe audição, entendeu? Uma escutativa, e fazendo você se escutar, e você vai encontrar o seu caminho, né? Quando você tem certas dúvidas. E ali, nessa questão da perspectiva, às vezes a pessoa quer te ajudar, mas a ajuda que ela vai te colocar é baseado naquilo que ela pode. Não é maldade. Às vezes a pessoa não está contra você, ela está a favor dela. E o que ela está lendo, né, também, né? Que é um negócio curto, né? Isso, exatamente. Então, na internet, hoje, você tem muita gente que leu um livro de autoajuda dessa finura, entendeu? E vai dar palestra e vai cobrar 250 mil reais. E aí a gente retorna àquela questão do álcool, exatamente da menina. Ela leu um artigo e aí ela falou, álcool faz mal, vamos proibir.
E aí eu quero retornar nessa questão, porque você falou sobre uma das técnicas por exemplo, de barrar álcool, que é a lei seca. Na minha visão, a lei seca, e eu acho que eu vou falar uma coisa que a gente não conversou, mas eu tenho certeza que vai ser o mesmo ponto que você. A lei seca, para mim, é um pensamento ostensivo. Ou seja, eu pego e falo, não pode. Não vou deixar você passar. Pá, entendeu? E ao fazer isso, eu não estou fazendo instrução. Eu só estou fazendo, né, assim, aquele corte mecânico, né? Daqui para cá vai, daqui para cá não vai. É por isso que eu digo que pode ser melhor. Ali no momento em que pegou o cidadão que incorreu naquele erro, não na primeira vez também, né? Vamos com calma. Mas o cara incorreu naquele erro 1, 2, 3 vezes, ele vai perder carteira, ele vai ter um monte de outras coisas que já existem. Mas eu estou falando de uma conscientização mesmo, de ir lá e mostrar para o cara, fazer ele fazer curso, fazer algum tipo de terapia, para que ele entenda que ele está fazendo mal a ele e ao meio do que ele vive, ao bem maior, ao bem-estar daquela população. A lei seca, eu vou te dizer o seguinte, para mim é um início, mas falta muita coisa, né? É a questão do policiar, só policiar. Não, é conscientizar. Olha só. E aí as conscientizações, elas precisam vir para as famílias, para as escolas, que eu vou voltar agora um pouco, né, para a criança, para o adolescente, para o indivíduo em formação, porque muitos indivíduos de 20, 30, 40 anos hoje precisam de mais formação do que talvez a nossa geração precisou, tá? Nossa geração teve um momento ali que ela teve uma formação. E hoje, um indivíduo de 20, 30, 40 anos, ele vai, nesse mundo corrido, não vai estar prestando atenção em algumas coisas que precisam voltar atrás e falar, isso aqui é importante. Você no outro vídeo, por isso que é importante, eu falei da questão dos 2 vídeos, que né, a gente está na segunda gravação. Você no outro vídeo falou sobre um tópico muito bom, que você me deu uma rasteira muito boa sobre anúncios de televisão do passado, que hoje são proibidos. Eu queria que você comentasse um pouco. É verdade. A gente tem 40, está na faixa dos 40 já. Na década de 80, a gente cresceu ali com enxurradas de propagandas associando o tabaco e o álcool com masculinidade, com ganho. O cara vai ser o pegador, porque o cara tá tomando uma cerveja XYZ, ele vai estar com a mulher mais gata, ele vai estar fumando o cigarrinho dele lá, e depois ele vai surfar, fazer kitesurf, pular de paraquedas. E, cara, olha só, pode ter o cara que vai fazer tudo isso e fumar 10 maços de cigarro, vai. Mas é praticamente mosca branca, quase não vai existir. O cigarro vai dar um problema pulmonar no cidadão, que ele não vai conseguir fazer coisas de alto impacto como isso. Então, assim, e nem eu já fumo. Você fuma já? Então, é uma questão de conscientização. E aí é que eu volto de onde eu estava, da conscientização daquela microsociedade, que não precisa ser só batendo tecla numa família nuclear, tá? A família nuclear, papai, mamãe, irmãozinho e tal. Pode ser um tio, pode ser um porteiro, pode ter ali. E aí você aprender por aquela experiência, talvez, que você viu, como essa moça viu logo muito colado nela, o pai. O Jean tem uma questão também, né? Ali, muito colado. Mas você pode ver, o tio da minha amiguinha do colégio morreu de câncer. Como é que eu vou tentar entender como é que o câncer funciona antes de falar alguma coisa ali e tal, porque aqui é complicado, né? De novo, você que nos assiste, duvide da gente. Pegue a gente como semente inicial e vamos lá. Vamos buscar mais conhecimento. Sim. Tá? Não é porque tá na internet que tá certo. Não é porque o youtuber que tem
1 zilhão de seguidores, falou que tá certo. Não é porque o cara fez o... Como é que é, pô? Não é porque o cara pulou na piscina de Nutella. Isso, na piscina de Nutella, porque, pô, é legal pular na piscina de Nutella. Porque aí a gente tem... Eu acho que, assim, essa questão do tabaco que você tava falando, ela tem um pouco a ver com a questão da conscientização. Por quê? Até porque, vou abrir um parênteses, tá? O meu tio, ele trabalhou na política nacional de conscientização do tabaco. Então, eu soube muitas coisas, isso na década de 2001, tá? Quando começou, assim, meu tio era físico nuclear e ele saiu da CENEM, ele era um dos diretores da CENEM, e ele saiu da CENEM, ele se aposentou e aí ficou um tempo sem se aposentado, né? E depois decidiu que não queria se aposentar e foi trabalhar na política de conscientização do tabaco. Ok, então, tô dando esse parecer porque eu vivi muito essa conscientização do tabaco que começou na década de zero, ali na década de 2000. E hoje o que a gente vê é o seguinte, hoje os jovens hoje que não fumam, né, eu acho que tem muito dessa questão dessa política de conscientização do uso do tabaco, que não tinha na década de 80. Né, que a gente vê hoje muitos adultos fumantes e os jovens, né, os jovens adultos, poucos são fumantes, muito poucos são. E isso é dado, quer dizer, obviamente, o proibir, né, o que a gente está falando da proibição, né, o proibir o comercial lá do Marlboro fazendo tudo lá com as mulheres lá, ele é ostensivo, ou seja, ele tem baixa, né? Ele tem uma baixa assim, prospecção. Essa conscientização que a gente está falando assim, do indivíduo colocar na escola, colocar na família, colocar, né, na leitura de que essa conscientização que não é vertical, ela é horizontal, ou seja, ela demora a acontecer, que é justamente uma questão assim ligado. E hoje o cigarro, tudo bem, é proibido dentro de lugares fechados, porque eu não sou obrigado porque uma coisa é bebida. Aí a gente vai voltar, né? Bebida, eu bebo, a pessoa não tá bebendo por mim. Cigarro, a pessoa fuma, o do lado tá fumando mesmo sem estar... Então, assim... Exatamente. Não, e eu já estive em várias situações como essa que eu vou falar agora. Quando o indivíduo que se excedeu na bebida, ele começa a incomodar os outros que estão naquele ambiente, eu já vi estabelecimento retirar o sujeito. E ali, você tem ali algo que é parecido com a proibição, é proibido incomodar os outros. E aí você está falando do bem-estar maior. E quando eu falo de incomodar, não é coisinha pouca, eu estou falando de uma briga, eu estou falando de incomodar em geral, mas algo mais grave. Então, quando você estava falando ali, voltando aos comerciais, eu estava me lembrando de uma coisa. Juntamente com isso, na década, eu acho que já foi um pouco mais para a década de 90, tinha um personagem de um programa de humor que ele fazia propaganda da saúde. Que ele falava, saúde que interessa, o resto não tem pressa. Não sei se você vai lembrar desse cara. Aí a gente vai falar da escolha. Você vai ter duas informações. Qual que vai ter mais a ver comigo? Para onde eu vou? Exatamente. Eu acho assim, a gente retorna à questão do... Fala. E aí, só uma coisa. A culpa não é do tabaco, a culpa não é do álcool. Sim. Não são desses objetos inanimados. E culpa, eu sempre tento tirar a palavra culpa das conversas, porque a culpa acomoda um sujeito no papel de vítima e não faz com que ele faça nada com isso. Só sente no problema e fica quieto. Então, a responsabilidade de entender que se eu não beber moderadamente e for para a geração saúde, para academia, para uma coisa, eu vou ter um quadro. Se eu ficar num quadro onde eu vou fumar, beber, usar drogas e fazer isso vai ter outra consequência. Mas vai. Não, eu quero justamente corroborar com isso, porque essa questão da escolha, ela tá muito ligado à questão da conscientização, do ganho de consciência, que a gente conversa muito sobre isso quando eu falo de transtorno alimentar, que a pessoa
A pessoa está comendo, às vezes ela não percebe que come. Mas Com pode parecer certeza. estranho, mas no transtorno alimentar, no transtorno, a pessoa não tem a consciência do que está fazendo. E quando a gente fala em consciência, para quem não tem, talvez, mais conhecimento do que a gente está falando de consciência, parece que a gente está falando de algo espiritual ou ficção científica. Não. Consciência faz parte do sujeito. É algo intangível, mas faz parte do sujeito. É algo que está para além do cérebro tangível ali, dessa esponjinha que a gente tem aqui em cima, mas ela está lá. Então, essa consciência do alimento, ela está trabalhada do cérebro para a mente, da mente para o cérebro ali, para você entender que, beleza, já comi o suficiente. Talvez seja por aí que a gente possa entrar. É exatamente isso. Esse ganho de consciência, você só consegue ter, no caso da comida, conseguindo entender onde foi o seu excesso. Você só... Não, fala. O porquê do seu excesso, né? Porque ali você vai sentar ali no sofá aqui onde eu estou hoje, estou aqui no sofá, quer saber? Eu vou pegar ali uma caixa de bombom, vou comer um bombom, tô com a boca salgada aqui, vou comer um bombonzinho. Legal. Exatamente isso. Por que eu resolvi sentar no sofá e comer o bombom? O problema não está no ato de você comer o bombom. Você pode. O problema é você precisa saber da origem da necessidade de comer o bombom. E isso dá muito menos de trabalho do que você pensa. Quando você tá aí, está falando, tem tanta coisa para fazer, eu vou ficar pensando em quantos bombons eu vou comer? Sim, isso é coisa de segundos e que vai te levar a um transtorno alcoólico ou para um transtorno alimentar ou te deixar uma vida saudável, que a gente não gosta dessa palavra. Entende? De um comportamento menos patológico. Porque... Tá? E aí eu usei o exemplo de um bombom. Falei um bombom, mas não. Você pode pegar e aí depois você fala, esse bombom aqui tá gostoso. Isso. Vou pegar mais um. Exatamente isso. Aí beleza, eu peguei mais um. Tá gostoso. E eu tava aqui esperando o cara da internet, que minha internet ferrou, tô sem internet em casa. Então, aí você quer saber, não tô fazendo nada. Vou parar de ficar andando pra lá e pra cá. Vou pegar a caixa. Vou sentar com a caixa aqui do meu lado. O cara demorou 2 horas para chegar e você comeu a caixa de bombom inteira. Tinha sabor depois do terceiro bombom? Ou era só ansiedade? Essa é a pergunta que eu fico para você. Não, exatamente isso. Você falou tanta coisa agora que o negócio foi... Desculpa. Eu me empolguei. Foi uma massa foi um excesso de coisas. Mas é exatamente isso. A gente tem alguns comportamentos aqui que são importantes no transtorno em geral. E veja, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de álcool, de tabaco, de pedo, né? De tudo, porque o mecanismo é muito parecido. E é óbvio que a gente não é contra. Eu preciso falar isso aqui. A gente não é contra lei. A gente não é contra lei, mas a gente... Ao contrário, a gente acha o seguinte, pelo menos eu acho o seguinte, ela tá aqui, ela tá desse tamanho, ela não precisa nem crescer, nem diminuir, mas ela pode se ajeitar de uma forma que vai servir melhor à sociedade. Sim, o que a gente está falando aqui é que a lei per si não basta, ela precisa... ter junto com ela um ganho de consciência da população. A população ela precisa ganhar consciência. É uma questão aqui que você vai ter do encarceramento, por exemplo. O encarceramento puro e simples, algumas prisões chamam de casa de reabilitação e que não reabilita ninguém. Não. Por quê? Porque é aquela coisa. Errou com a sociedade, é uma sujeirinha que eu vou varrer para debaixo do tapete, e não vou criar consciência daquilo, do porquê que foi errado. E não estou falando que a sociedade precisa pensar no sujeito, mas o sujeito precisa pensar em si próprio, por que fez o que fez, a necessidade de pertencimento de uma gangue, então eu preciso roubar, tenho meta lá de
santos celulares, e a gente já está fugindo do assunto, entendeu? Mas é boa estudar uma live. Dá. Estudar uma live em pensar na questão, mas nessa questão da preguiça de continuar pensando, né? De tentar encontrar o cerne da questão. E que quando você encontra a palavra que você usa muito e que eu acho melhor até, a gênesis, quando você busca a gênesis, da onde está ali o negócio, aí é que... Porque senão você fica aqui passando só metiolate, entendeu? Sim. E a pele por dentro tá ficando putrefata. Toda ferrada. Entendeu? Gostei muito. Eu só abri um parênteses que eu não vou explicar por completo, porque essas explicações, cada uma dá uma live de 10 horas. E aí, de novo, a gente está falando de conhecimento transversal. E eu convido a você a questionar a gente lá embaixo nos comentários, educadamente, racionalmente. Vamos lá, entendeu? Discussões são sempre benéficas. Convida a gente. Eu, numa boa, vou parar para ler de vez em quando e respondo. Vou tentar responder da melhor forma possível o que for questionado lá embaixo. E se for uma coisa muito grande, a gente monta uma outra live para falar só sobre perguntas e respostas lá, questionamentos das pessoas que viram. Mas que aí é o que eu estava falando. O mecanismo do bombom, ele entra em vários mecanismos separados, que você colocou um deles, que é a ansiedade, que geralmente a ansiedade entra de mãos dadas, braços, né? A ansiedade é a namorada do transtorno, mas assim, do transtorno alimentar. Mas assim, tem outros mecanismos separados que são importantes para entender o álcool. Por exemplo, o ser humano, ele possui uma alimentação baseada em sociedade, baseado em sócio, né? em se sociabilizar. Então, a comida, ela transpassa do âmbito, digamos assim, nutricional, e ela vai para o âmbito social. Se eu pego um amendoim e jogo e coloco na minha mesa, e essa mesa tem 5 pessoas, e eu só coloco o amendoim, as pessoas vão comer amendoim. Quem não for alérgico, ou quem odeia... Quem for alérgico e quem odeia amendoim não vai encostar. Mas quem come normal, assim, não tem problema nenhum, vai olhar amendoim e vai se sentir compelido a comer. Porque comer é um hábito social. E se a gente volta à questão do álcool, que o álcool, ele tá ali atrelado a 10 mil anos de história da nossa, 7, né, mais ou menos, 7 mil anos da nossa sociedade, atrelado quase que, digamos assim, costurado numa questão social, é difícil você não falar disso. Por isso que é aquela questão do que você estava falando, que eu vou beber com os amigos, e a conscientização tem que estar muito forte, porque você não chama bebe? Bebida. Poxa, como assim você não bebe? Não, tá aqui todo mundo bebendo, toma um copinho aqui disso, não sei o que, papapá. Ou então, tá todo mundo bebendo, numa boa, todo mundo se divertindo. Aí você começa a olhar você mesmo, você olha e fala: ih, rapaz, tá todo mundo rodando, o negócio tá ficando estranho. Respeite isso, não respeite o colega do lado que tem mais resistência ao álcool que você e que vai falar para você assim: olha, toma mais duas, que é o tal de cair na pilha. Que aí o cara vai e ele de repente não aguenta. Então, respeite os seus próprios limites e ensine como você quer ser tratado. Olha, você quer beber mais? Bebe aí. Eu tô parando por aqui. Não há mal nenhum. É porque existe uma questão de comparação, que é um problema social grandíssimo. Ah, não, porque ele é homem, ele é sinistro e tal, ele foi lá e bebeu 10. Então eu preciso beber no mínimo 10 também. Entendeu? Não, cara. Não. Se você nunca bebeu e bebeu uma, vai ser o 10 dele. Sim. Até que você ganhe um tipo de resistência e tal. Então, respeite os seus limites, ensine esses limites para o
olha, cara, tá muito legal aqui, a gente tá junto, você quer beber, quer passar da cerveja para vodka, beleza, eu não vou misturar. Entenda seus limites, entendeu? Não vá com um impulso de felicidade e de uma necessidade de pertencer daquele grupo. Não vá fazer algo que não vai ser bom para você, porque quando não for bom para você, não vai ser bom para aquele meio, né? Mas vai. E aí eu queria voltar na questão inicial, né? Uhum. Vamos proibir, que a gente não falou. A gente falou de um monte de coisa. Eu quero voltar nessa questão da proibição. Por que eu acho... Quer dizer, a gente já conversou, mas por que eu acho que proibir eu acho que é danoso vamos lá, para a sociedade. Proibir por proibir. O proibir puro e simples não ajuda ninguém. Proibir o álcool é brigar com o monstro errado. Perfeito. Tá? Precisa entender o sujeito que se excede no álcool. Tá? E aí vai se começar com uma análise sociológica para entender o grupo de sujeitos que se excedem no álcool e ir sujeito por sujeito para entender. Dá trabalho? Muito. Mas aí essa preguiça social traz problema. Porque... foi mal, mas é porque eu ia dar o exemplo. É porque proibir por proibir, a gente teve a lei seca da década de 20 lá nos Estados Unidos, que só deu errado. Só deu errado. Só criou um mercado diferente, que foi o mercado de bebida ilegal. Ninguém parou de beber. Ao contrário, e é um mercado de bebida ilegal sem regulação, onde as pessoas ficavam... Tem até o meme dos Simpsons, que o Homer vai lá para a parte da roça lá, ele bebe moonshine e fica cego. Então, ou seja, se você, em vez de você... Não, eu estou lembrando aqui porque é verdade. Se você pega e você vai preferir beber a bebida ilegal, que não tem uma regulamentação, ela vai ter muito mais coisas danosas do que você vender lá na vendinha do seu Zé, aquele uísque que foi embalado, que passou por uma regulação, tá? Ele tá ali todo quadradinho, e aí você vai beber uma dose, legal, tô bem, belezinha, não fiz mal a ninguém, não fiz mal a mim, fiz mal a mim, biologicamente falando, por tudo que a gente já falou aqui, mas essa é outra questão. Proibir não vai ajudar ninguém. Conscientizar. E aí, eu queria lembrar da outra live lá, da primeira... E a outra live foi um teste, essa daqui é que vai, entendeu? Que nós falamos sobre a criança. Sim. Que até teve um momento que, na outra live, só para vocês saberem, que vocês não vão ver, porque deu muita coisa errada. Então, que o Jean estava usando um argumento que parecia, e que não era isso, mas que parecia alguma coisa. A gente está falando de expor a criança aos danos do álcool, mas não expor a criança, não fazer a criança beber. Você consegue lembrar, mais ou menos? É uma analogia à educação sexual. Você precisa expor o ser humano aos problemas, você precisa mostrar ao ser humano os problemas para ele ganhar consciência, para ele adquirir todo um nível de critério no futuro, para ele entender o que está acontecendo. Então eu acho que quando você proíbe por proibir, né, aquela família, por exemplo, não pode ter álcool aqui, não pode ter nada, e aí você faz aquele ambiente higienizado dentro de casa, vamos assim dizer, dentro dessa sociedade, micro-sociedade, mas aquele ambiente extremamente higienizado. É aquele termo que você usou na nossa primeira live, lá dos transtornos alimentares. Esse é o encapsulamento, e que não protege ninguém. Termina seu... Não, e aí esse ambiente extremamente higienizado faz com que a criança ela não saiba do que tem, dos problemas, né? Só foi proibido. Ela não sabe nem o que, né, o que tem da porta para fora. E aí quando ela sai daquele ambiente que é nulo, né, que é completamente, digamos assim, sem germes, ela vai pegar um monte. E ela vai pegar um monte e ela não vai saber o que fazer com aquilo. E literalmente, quando quando você não tem um ensinamento sobre o que fazer com aquilo, né, é o que dá mais errado, que é igual, exato. Aí eu tava fazendo
uma comparação, eu faço a comparação com a educação sexual, que é quando você nunca mostra para a criança que existe sexo, né, e que existe o seu sexo, que existe uma pessoa que pode te violar e que existe todos aqueles problemas, quando alguém vai violar a pessoa, ela não vai saber que aquilo é uma violação. Exatamente. E aí eu quero fazer um parênteses aqui e trazer a seguinte informação. Não existe sujeito totalmente ignorante aos assuntos. Cada um vai entender na medida da sua capacidade de conhecimento. E aqui, falando de crianças, as crianças entendem o que está acontecendo da maneira dela. Então, quando, por exemplo, o Jean fez um vídeo há uns dias atrás, que ele está lá falando alguma coisa e ele pega e ele mistura a marula no café e a filha dele está do lado, é disso que a gente está falando. Ele não deu o álcool para ela beber, ele não ofereceu, ela não bebeu o álcool, simplesmente a criança está lá, está convivendo naquele ambiente, vendo o quanto pode ser legal, pode ser tranquilo, pode ser bom, fazer uma misturinha lá da sua marulinha com café e você ficar funcional, fazer um vídeo. Cara, eu nem tinha pensado nisso. Você agora meteu esse vídeo, eu nem tinha pensado nisso. E é a verdade. Bom, como é que um ambiente saudável e com uma relação saudável, com assim, com até com um elemento, né, que é o álcool, que digamos assim pode fazer mal, mas assim, como é que um ambiente saudável, ele de certo modo faz essa proteção na criança, né? Faz esse ganho de consciência na criança. Até porque aí, e aqui a gente, eu peguei o exemplo do Jean, que eu achei lindo, e a gente não falou isso na primeira sessão, porque você gravou esse vídeo depois, pelo menos ele foi ao ar depois, por que eu puxei ali? Porque a gente não está falando aqui para você levar seu filho para o boteco e sentar com ele e tomar uma cerveja. Uma criança de 10 anos, organicamente, 10, 11 anos, ela não tem ainda uma formação total para absorver, né, o fígado ali, tá em formação ainda, né, tá formando, tudo bem. Aí o cara que é médico direitinho vai dizer que o fígado já está todo formado e tal, mas ainda não é a hora. Talvez o primeiro gole de álcool seja interessante fazer num ambiente controlado, sim, sabe, sentar ali e falar, ó, gostei desse aqui, e não tô dizendo que idade tem que ser, isso aí é cada um que vai ver esse negócio. Mas o ideal é mostrar. E aí, porque senão, se você não faz isso, se você fala, não bebe, não pode beber, nunca vai poder beber errado, vai ter um adolescente de 15, 16 anos que foi para a primeira festa, o amiguinho colocou pilha, ele foi lá e tomou todas. Você vai acordar no dia seguinte, na quarta do garoto, todo jogado lá. E por quê? Porque ele não teve todo vou chamar de ensinamento, mas todo um apoio ali de mostrar, ó, isso aqui é certo, isso aqui vai dar certo. E aí, quando ele encontra, se você pega o cara, tira o cinto e dá-lhe chibatada, você não está ensinando nada também. Também, não está ensinando absolutamente nada. Você pode ser o pai da trollagem, o pai e a mãe da trollagem, que vai pegar o megafone, que vai saber que o garoto está de ressaca e vai gritar. É uma forma lúdica de ensinar. Falar, tá com dor de cabeça? Ninguém mandou beber. É uma forma lúdica de ensinar, tá? Mas mostrar para ele, ó, ou para ela, tem suas consequências. Não esconda nada nunca de ninguém. Verdade acima de tudo. Sim. Sempre, nunca se coloque, nunca subestime o conhecimento do outro. Entenda, cada um tem uma parcela de conhecimento. E aí dá trabalho, porque você precisa entender como aquele sujeito que você está falando, como aquele sujeito vai entender o que você está falando. Quando você falar com aquela pessoa, você tem que entender como falar com aquela pessoa, que vai ser diferente de como falar com aquela outra pessoa. Isso dá um trabalho, e as pessoas são preguiçosas. Porque aí a gente entra em temas de outros lives, né? Que a gente está numa sociedade do consumo rápido. E essa sociedade do consumo rápido, ela vai também fazer essa questão de um pensamento, vai te exigir um pensamento mais rápido. Vai te exigir um pensamento, né? Ouvir o áudio no 1.5, no 2, né? Na sociedade do short. Pô, passou de 60 segundos já é long. Então, sabe, não serve.
E aí isso tudo tá junto, né, atrelado ao fato que pensar dá trabalho. E infelizmente só existe uma maneira de pensar, que é, sendo redundante, pensando. Não adianta. Exatamente. E pensar, cara, eu vou sempre bater nessa tecla, talvez agora para as próximas lives, e pegue esse conhecimento que eu estudei por tantos anos, o Jean estudou por tantos anos, tá? E duvide da gente. Venha debater. Estou chamando, venha debater, vamos conversar a respeito. Debate sadio, né? Não precisa xingar essas coisas, que aí não vai levar nada a ninguém. Eu tô falando, vamos conversar, vamos tentar entender. Ah, mas olha, cara, eu tô aqui com um problema, não sei como eu vou fazer. E de repente você vai acabar indo para o consultório do Jean, vai indo para o meu consultório, entendeu? E a gente vai te ajudar. Com certeza. Colocar um aspecto aqui, uma curiosidade, né? Pincelar uma curiosidade aqui sobre a questão alimentar. Só que agora eu esqueci, porque o velho é foda, né? Você falou e eu esqueci. Você estava falando. Eu tô falando demais. Eu não me empolgo. Você estava falando há um minuto atrás sobre. Eu falei bastante. Tá falando de conscientização. Lembrei. Então, é sobre conscientização, que é uma palavra que a gente vai falar sempre aqui. Tem uma curiosidade muito interessante sobre o hábito alimentar. O hábito alimentar, ele foi forjado lá quando a gente era... Se você acredita em Charles Darwin, tá? Se você que está me ouvindo acredita em Charles Darwin, então, o nosso hábito alimentar foi formado desde o momento que a gente saiu da árvore lá e começou a ir para a caverna, andar e etc. Beleza. E o nosso hábito alimentar, a nossa dieta, ela está muito sacramentada no inconsciente, no comer inconsciente. Aí olha só que coisa doida, isso eu não quero muito me explicar aqui não, mas eu só quero pincelar essa curiosidade. Por quê? Como comer é um ato inconsciente, assim como andar, não é? Andar você anda, depois que você aprende a andar, você anda. Você anda lendo. Oi? Eu não vou perder você não anda, né? Eu não vou perder essa piada. Eu não vou perder. Porra. Você deixou ficando volta antes de você pensar a linha de raciocínio. Vai. Então, mas assim, você dirige e, por exemplo, ouve música, porque isso são ganhos inconscientes que a gente vai tendo na nossa memória. Pois bem, perfeito. O comer, ele é inconsciente. E ele é inconsciente porque ele precisa ser assim, com base na nossa resposta de luta e fuga, na nossa resposta de sobrevivência ao ambiente. Beleza. Exatamente. Se comer é um ato inconsciente, hoje a gente precisa ganhar o quê? Consciência na hora da gente comer. A gente precisa ganhar consciência. E se eu estou falando que álcool é um alimento, o álcool também pode ser consumido de forma inconsciente. Por isso que você tem que ganhar consciência e trazer o personagem de volta à razão. É o que o Jung vai falar, que se você é controlado pelo seu inconsciente. Enquanto você não tomar consciência do que está no seu inconsciente, ele vai te controlar. Não é bem essa frase, mas a ideia é essa. Agora eu não vou lembrar direito, ipsilitre a frase, mas a ideia é o seguinte: existem situações no inconsciente que elas precisam ser identificadas, aceitas, e que identificar às vezes nem é tanto o problema é o sujeito se aceitar como é. E aí o Carl Rogers vai falar daquele paradoxo de quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo, mas é preciso haver uma aceitação. Quando você identifica naquele inconsciente o motivador daquela alimentação, para pegar o gancho do que ele estava falando, né? Aquela alimentação, você vai olhar e vai falar, bom, beleza, então eu não precisava de 6 caixas de cerveja para ficar legal. Eu não estava legal e 6 caixas de cerveja não me deixavam legal. Eu já não estava legal, não é? Eu já não estava legal. Porque o álcool, ele potencializa qualquer coisa. Você ganhou na loteria e vai tomar uma, aquilo vai potencializar loucamente. Agora, você está
triste ou que você tá com raiva, ele vai potencializar do mesmo jeito. Porque aí a gente... Não, porque o problema é o seguinte... Qual foi a questão ligada naquele discussão maluca, que é o seguinte, né? O álcool mata no trânsito, Não. entendeu? A mini saia faz a mulher ser violentada. Não. Não é? A mulher tá usando Não. mini saia, o problema da mulher ser Ela violentada tá é mini pedindo. saia. Não. Então acho que aqui o álcool tem a Não. mesma relação com a questão, com essa analogia da mini saia, né? Gostei. Exatamente. Nossa, adorei essa sua associação, não é? Pô, a Entendo. mulher tá usando mini saia, ela tá pedindo, pelo amor de Deus. Então, nossa, mas a gente foi agora um pouquinho longe e foi bom. Não, justamente Foi bom. porque isso é uma coisa que me engasgou nessas discussões, que me engasga, e são discussões muito profundas, que é o quê? Pô, realmente, né, se você pegar dados de trânsito, né, tá lá, a pessoas que bebem, aí, né, você viu que agora eu botei a vírgula, né, pessoas que bebem, acabam trazendo muitos problemas ao trânsito. Mas aí a pessoa que bebeu não é o álcool, de novo, o meu pai, ou sei lá quem for, né? Não precisa ser meu pai, mas assim, a pessoa que bebeu e violentou a mulher, o álcool não saiu da geladeira lá e foi pra boca da pessoa, e a pessoa tava lá falando, não quero beber. A pessoa bebeu. E aí, talvez, e aí eu vou bater na tecla de novo, essas blitz de lei seca podem trazer uma espécie de censo tipo o censo do IBGE mesmo. Sim. Identificar os sujeitos, ela ser o início de identificação dos sujeitos de repente, para ter um trabalho maior. Mas se parar aí, vai chover no molhado. Exatamente. Dá trabalho, mas é preciso ser feito, né? E essa é só uma ideia. Tá? Então, podem ter ideias mais fáceis. A gente pode fomentar aqui que, por exemplo, essa questão do beber e fazer coisas que não queríamos, com aspas. Não queríamos até a página 2. É isso que eu queria, que eu queria que você falasse. O álcool é um potencializador e um rebaixador de consciência. Da palavra santificada aqui praticamente para a gente hoje, a consciência. Então, você está transtornado, você tem algo ali dentro de você, tá bagunçado, tomou uma, beleza, tomou duas, passou do seu limite, não importa quanto é o seu limite pode ser um gole, como pode ser 10 caixas. E aí a questão das 10 caixas a gente vai para outra coisa. Mas na questão do limite de consciência, passou daquilo, o seu rebaixamento de consciência vai estar a tal ponto que você vai falar o que está te afligindo, que você vai fazer algo que depois você vai se arrepender. Mas que você queria fazer, não é? Mas que você queria... aí a gente vai entrar até em outros assuntos um pouco mais pesados. O que iria fazer o que vai começar a mandar em você, quando você se rebaixar sua consciência demais, vai ser um impulso, eu vou chamar aqui, um impulso, e que não vai sair, a coisa não vai sair do jeito que você queria. Essa é que é a questão aqui. Você está afim de falar algo, então você vai falar algo, mas você quer falar algo por quê? Eu quero falar algo porque isso está me doendo e eu preciso que a pessoa saiba. Só que às vezes você vai falar algo, vai xingar a pessoa e você às vezes só quer que ela saiba que você ama ela. Mas você vai xingar porque você está chateado porque ela não percebe que você ama ela. Entendeu a loucura que eu entrei aqui? Mas que é bem isso. Para você entender que não é tão clara essa conexão consciente e inconsciente, o que está aqui dentro, o que está doendo, vai sair de uma forma, se você não controlar, que não vai te ajudar a conseguir o que o teu inconsciente queria. Perfeito. É isso que eu quero. Adorei. Que vocês... Não, adorei. Né? Porque às vezes é tão potencializado, né? E que ao invés de você falar, você grita. E aí você acaba machucando o ouvido da pessoa porque gritou demais. Com muitas aspas, né, de analogia. Sim, não, mas às vezes não é nem analogia, às vezes é isso mesmo. Você grita para ser ouvido. Você fala para falar mais alto para o outro para ganhar a discussão. Porque aí você grita
Só que às vezes a mensagem para ser passada precisa ser passada assim, tranquilo. Quando você permite que o ambiente modifique o seu humor, você já perdeu. Né? Se você precisa de alguma coisa para modificar o seu humor, é porque, né? Aí a gente retorna ao transtorno, que é, se eu preciso do bombom para ficar feliz, não vai ser o bombom que vai te trazer a felicidade, né? Exatamente. E assim, de novo, preciso, cara, essa palavra foi linda. Eu preciso do álcool, eu preciso do bombom, eu preciso do outro. Relações saudáveis não têm a ver com necessidade. Relações saudáveis têm a ver com a escolha daquilo. Relação com o alimento. Eu estou escolhendo comer um pão francês com mortadela. Fechou? Eu estou escolhendo tomar uma caipirinha hoje. Estou escolhendo tomar meu vinho. Eu preciso do meu vinho porque eu estou surtando. Aí, isso já não é saudável. Ou então, o vinho, digamos assim, deu ruim, o vinho quebrou. Tá? Quebrou, a garrafa quebrou, foi pro ralo. E aí. Olha aí. E aí, todo aquele momento foi pro ralo só porque o vinho quebrou? Expectativas versus realidade. Plano aqui, ó, vai encaixar que nem um quebra-cabeça certinho. Quando vier para a realidade, todo plano, em qualquer instância, precisará de adaptação. Perfeito. Com a realidade. Perfeito. Porque pode ser um plano só seu. Você com você mesmo. A expectativa é só lá, a realidade. A realidade, ela é um martelo. Olha, a estatística eu estou tirando do céu. 99,9% das vezes, algum plano vai ter envolvimento de outra pessoa. E aí, já ferrou tudo. Porque você precisa já ferrou tudo da outra pessoa. Se você não se adaptar àquilo. Você vai fazer o plano, vai combinar com o outro, e o outro vai dar o seu melhor. O melhor dele, não o seu. Se você exigir do outro que ele seja você, aí ferrou. Isso não é lógico. Aí ferrou. Isso não é lógico. Que aí o teu plano já não vai dar certo. Antes mesmo de começar. Exatamente. E aí, pegando esse exemplo maravilhoso do vinho, que a garrafa quebrou, que ele falou ali, presta atenção no seguinte. Tive um dia cansativo. Tô cansado. Quero chegar em casa, tomar meu vinho. Beleza, só que eu tô com a minha cabeça, ó. Desci do ônibus, cheguei em casa, meti a chave na porta, falei, não passei no mercadinho para comprar o vinho. Ó o plano, já indo para água abaixo, porque você não respirou e não se concentrou naquilo que você realmente queria. Você volta no mercadinho, chega no mercadinho, compra a garrafa. Podia até complicar um pouco mais para não ficar longo, não vou complicar, mas comprou a garrafa. Voltou, chegou. Você sentou lá na sua mesinha, colocou teu vinho, beleza, tomei uma dosezinha, tô legal, tô bem, tô começando agora, ufa, relaxei, tô de boa, vou tomar mais uma, beleza. Só que quando você vai pegar a segunda, teu gato pula na garrafa, estilhaça, e aí você volta pro inferno que você tava antes do primeiro gole. Você permitiu que o mundo ali, aquele ambiente, te contaminasse de tal maneira que você voltou para aquele ambiente que você já tinha conseguido relaxar. Então, cara, aprenda a rir de si mesmo, aprenda a rir de certas situações. E eu estou utilizando essas lives também para falar coisas assim que vão ter a ver com o assunto, mas que o assunto vão estar imersas no assunto da motivação por que o cara vai fugir pelo entorpecente, né? Então, cara, se você tiver uma consciência ali, tipo, putz, quebrou. Vou pegar a garrafa, vou tomar cuidado para não me cortar, de boa, pá. Vou lá e vou continuar, eu vou abrir outra. Ou vou beber uma outra coisa. Existe um lugar... Eu ouvi uma vez de um professor na faculdade, que eu não vou lembrar, às vezes a frase é de alguém muito importante, eu não sei. Mas eu ouvi de um professor na faculdade que diz o seguinte: legal é ficar doidão com um copo d'água. Eu concordo com ele. Porque aí, cara, é água. Então aquele bem-estar foi
só uma sincronização, uma harmonização, um equilíbrio interno teu. A água não fez nada. Quando o álcool vai fazer. O álcool vai rebaixar sua consciência, vai fazer. E aí, nesse quesito, a gente vai falar de tudo quanto for drogas, que eu não quero polemizar demais, né? Porque aí algumas drogas vão ter outros pontos e tal. Mas goste de você, entenda, tenha autoconsciência, entendeu? Não fuja para nada. Encare, carpe diem, resolva seus problemas e viva um dia feliz. Resolva. Não é fuja, Não porque fuja. as pessoas interpretam o carpe diem como fuja. Fuja Carpe diem. Carpe diem, pá, carpe diem, foda-se. O mundo vai acabar amanhã, Exatamente. carpe diem. E quando falam, às vezes, o carpe diem, sempre vão pensar em festa. Carpe diem pode ser dentro do seu escritório. Pegue aquela informação que lhe foi dada e absorva e utilize melhor. O melhor para você, o melhor da motivação, por que você está naquele trabalho, entendeu? Você está trabalhando num hospital, numa clínica, num escritório, numa oficina mecânica. Aproveite o seu dia. Tire proveito de tudo que você puder. Porque aí você vai chegar no final do dia e você não vai ficar frustrado porque não aproveitou o dia. Você não vai chegar no seu dia e não vai precisar do vinho. Você vai poder tomar a sua água, tacinha de vinho, sua água. Não, você vai poder tomar a sua taça de vinho. Mas você não vai precisar dela. É o que acontece muito, e aí a gente retorna de novo à questão do transtorno alimentar. O que acontece muito, que é o comer noturno. A pessoa no trabalho, aquele trabalho extremamente estressante, chato, a pessoa que fala que trabalho é legal, a pessoa precisa ir para um sanatório. Hoje o processo de trabalho, é que eu tô falando, né? O processo de trabalho é cansativo, é um negócio muito complicado, mas enfim. E aí a pessoa trabalhou o dia todo, chegou em casa, o que ela faz? Ela solta a bolsa no sofá, e aí, meu irmão, aí solta todos os monstros, solta tudo. E aí abre a geladeira e fala, agora eu não preciso mais me segurar, né? Porque tava o dia todo presa, né? O dia todo tranquilo, né? Assim, né? E aí com aquela corda no pescoço e tal, meu irmão, quando solta tudo, enfim, aí bebe. Aí bebe, aí come, aí faz tudo, e aí perde consciência. Exatamente. E enfim. Aí entra. A questão do trabalho aqui, eu quero pegar um gancho, que eu tenho um comentário para dizer, que é, a palavra trabalho, ela vem de um objeto de tortura da Idade Média chamada tripalium. Existe essa conexão. Porém, Confúcio, bem antes disso, vai dizer o seguinte: encontre um trabalho que você ama e você não vai trabalhar um dia na vida. Então, em vez de você fugir para o álcool de sexta a domingo, encher a cara, fazer coisas ruins com você, com seu corpo e com os outros, pare algumas horas para refletir se realmente você está no trabalho certo, fazendo a coisa certa. Aquele trabalho está sendo útil para você e você está sendo útil para aquela instituição para a qual você está trabalhando. Perfeito. Às vezes... Entendeu? Porque, não, mas eu preciso de dinheiro para viver. Sim, nós vivemos todo mundo num país capitalista. E você pode tirar dinheiro de algo que não vai te maltratar. Você precisa... A questão é fugir da ideia do entubar demais. Não é para sair... vamos brigar. Mandar o chefe pra merda. Não. Entendeu? Sair do emprego porque aquele emprego tá ruim para você sem ter um outro é pular sem ter uma rede de proteção. Isso é loucura. Pular sem paraquedas. Pular sem paraquedas. Exatamente. E para procurar... Então, melhor. Vou melhorar. É pular não tendo armado paraquedas e ir lá tentando, né, na queda livre, armar o paraquedas para ver se consegue. É comprar o paraquedas na queda. Você vai olhar e falar, beleza, você tá aí. Eu tava lá dentro daquele avião que tá me apertando. Agora eu não tô mais dentro do avião. Mas agora eu vou morrer. Vou virar paçoca, vou virar o coiote do Papaléguas, tá? Então,
se conscientize do que você está fazendo com a sua vida. Se eu estou num trabalho, se eu estou num relacionamento que não está legal para mim, às vezes eu não estou sendo legal para esse trabalho e para esse relacionamento, tá? Ah, não, eu preciso porque fulana precisa de mim. Será? Será que você não está atrapalhando, tomando o lugar de alguém que poderia estar fazendo um trabalho melhor que você? E aí vem o nosso ego. Sem mim, esse trabalho não funciona. Sem mim, essa empresa não é a mesma, né? Exatamente. Esse hospital não vai rodar se eu não for trabalhar 10 plantões seguidos. E, na verdade, no 9º eu vou lá e esqueço um garfo dentro do sujeito. E você é o problema na realidade, entendeu? Então, eu estou num relacionamento e que eu não gosto mais daquela pessoa. Entenda, seja honesto com você e com aquela pessoa. Não fuja para o álcool, não fuja para uma droga, para um alimento. Não fuja. Respire. Não é fácil nada. Tudo que eu falo aqui, eu falo aqui tudo que eu falo aqui não, mas todas essas coisas que eu estou falando agora, eu falo no meu setting terapêutico, tá? E nada do que eu falo é fácil de fazer. É difícil pra caramba. Não tô aqui, é facinho no meu sofá falar pra você fazer. Mas é preciso. Existem coisas que só você pode fazer por você. Concordo. E esse que você tocou nesse ponto é exatamente às vezes um ponto. Às vezes a pessoa chega para mim tal, e com um comportamento compulsivo. E aí eu, depois de algum tempo, né, e percebendo que a questão do comportamento compulsivo, por exemplo, é o trabalho. Vamos supor, o trabalho não dá para ser tirado da pessoa, mas a pessoa ela precisa entender, e eu falo para ela, o seu trabalho ele é um fator de complicação para o seu transtorno, ou melhor, o seu trabalho está lhe causando um transtorno. E assim, ok, você não pode sair do seu trabalho agora, mas você precisa entender que a maneira como você está trabalhando, a maneira como estão te tratando, a maneira como você está desenvolvendo o seu trabalho está te causando transtorno, entendeu? E a conta não vai fechar. Você ensina o outro como você quer ser tratado, né? E aí você precisa entender o seguinte: aquele trabalho onde você está, seja numa cozinha, seja numa empresa, seja num hospital, ele tem regras. Cara, não aguento lavar a mão 75 vezes. Você trabalha numa cozinha ou no hospital, vai ter que trabalhar. Vai perder a conta de quantas vezes você vai lavar a mão. Porque a higiene é básico para tudo quanto é lugar. Na cozinha e no hospital é prioritário 10. E aí você precisa compreender se aquilo está te fazendo bem ou está te fazendo mal. É assim que começa. E não, eu não gosto. Ali tem a regra, eu não gosto disso. Então eu vou procurar um local onde eu me encaixe. Não é que aquele local se encaixe em mim, que muita gente faz isso. Eu quero que o mundo se adapte a mim. Não, onde eu vou me encaixar. A regra é da empresa, é do local de trabalho. Ninguém vai deixar de lavar a mão, ninguém vai deixar você não lavar a mão e pegar lá nos legumes para cortar, na carne. Isso não faz sentido. Eu usei esse exemplo extremamente esdrúxulo de lavar a mão, mas qualquer coisa. Se existe um código de vestimenta do hospital, existe um código de postura, de fala. Eu gosto de falar gritando, eu gosto de falar alto. Ok, mas aqui a gente está numa igreja. E a igreja você precisa falar baixo. Perfeito. Então vá para um local onde você pode falar alto. Que você possa gritar. Seja honesto com você. Não estou falando que você precisa se fechar no mundinho daquele local. Aquele local que você te respeitar, você precisa respeitar aquele local. E às vezes aquele local não é para você. Aquele local não é para você. Não é que você não seja para aquele local. Olha a diferença. Perfeito. Vamos terminar?
Esse assunto... Vamos fechar. Ó, Foi interessantíssimo. Todo tem aquela máxima de que o remake, o original sempre vai ser melhor que o remake, mas eu vejo que essa daqui teve pontos maravilhosos. adorei também. Entendeu? Então, se tudo correr bem agora na parte de edição, que o meu amigo aqui vai suar essa semana para fazer aí, mês aí para fazer, se tudo correr bem, áudio ficar bom, tudo direitinho, que eu sempre falo para ele que o visual não é tão importante quanto o áudio, porque a gente discute ideias, então as pessoas precisam entender o que a gente está falando. Se ficar tudo certinho, a gente solta aí e vão ter outras. Existe um cronograma que, em tese, será sobre Coca-Cola Diet, né, versus Coca-Cola normal. Ou seja, qual foi... Cadê meu caderno? Meu livro? Peraí, meu livro. É mais ou menos a mesma pauta do álcool faz mal, vamos proibir. Mas é algo, assim, tirar a Coca-Cola Normal. original, normal, com açúcar, realmente te ajuda? Isso. E aí? Isso. Para tirar Coca-Cola normal em nome da Coca-Cola Zero, né, o problema da Coca-Cola Zero, isso realmente vai ajudar dentro do processo de transtorno alimentar? Porém, contudo, entretanto, desculpa te interromper, porém, contudo, entretanto, eu vou lançar um vídeo essa semana que eu tenho certeza que você vai querer discutir sobre esse vídeo. E eu vou deixar meio suspense, porque eu sei que essa... até para mim, e eu vou discutir, e olha, é porque qualquer dia a gente solta uns áudios do backstage, como é que é. A gente começa a falar, vai desligar aqui agora. Daqui a 2 horas a gente começa a passar áudio um para o outro, e esses áudios é uma conversa que vai começar daqui a 2 horas e que vai terminar lá na live. Termina. A gente entra em buracos de minhoca na conversa. A conversa começa. A conversa começa meio-dia e termina meio-dia do dia 2 dias depois. Exatamente, é uma rave filosófica eterna aqui. Então, assim, e tem outros vídeos, a gente vai começar também a ler livros, ver filmes e escutar músicas e discuti-las aqui, né? Tem coisas aí, tem muito assunto que a gente vai trazendo. Temos um cronograma básico inicial ali de umas 8 lives, essa é só a segunda, então vocês ainda vão ter que aturar nossa cara ainda por bastante tempo, e vão criando. É uma questão de Fibonacci, né? Uma coisa vai criando a outra. Sim. A bactéria, não é a bactéria, não. Como é que é aquele negócio do pão, que o pão vai inchando? Eu queria fazer uma analogia, mas acho que não vai funcionar, não. Mas eu vou te contar, porque isso não vai funcionar, não. O fermento, né, que cria o pão lá. Sim, é a massa madre, né, o fermento madre, né? Você cria um fermento e depois você só vai alimentando lá com farinha e o fermento vai crescendo, né? E você tem um fermento eterno. Uma live, são lives eternas, porque uma live vai alimentando a outra. Entendeu? O que a gente discutiu aqui, de repente vai sair mais live. Então... Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Depois da edição aí deve dar por torno de 40 a 1 hora. 1 hora lá pra cima. 1 hora fácil. 1 hora lá pra cima. 1 hora fácil. Entendeu? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Eu tenho meu Instagram lá, @rafael.franca.pc, que eu posto pensamentos filosóficos sobre psicologia, sobre o humano, sobre escolhas, sobre... Porque quando fala escolhas parece algo muito vã, mas a escolha, ela é, assim, algo que precisa ser muito bem pensado. Então, eu coloco muita coisa ali. Tem o canal, né? Porque esse canal originalmente era do Jean, eu que fiz ele roubar o nome e colocar o Conversas Além do Prato, e a gente sempre vai fazer esse paralelo da alimentação, porque a alimentação é parte do ser humano. Então, a gente vai estar sempre falando ali nessas influências. E gostou, dá aquele like, vai lá, mostra, agora tá chegando, a gente ainda tá, hoje ainda é outubro, tá?
Mas daqui a pouco tá chegando fim de ano, pô, de repente é uma conversa para você ter lá na mesa do Natal com a família. Pô, vê lá na internet o cara falando isso, o que vocês acham? E uma discussão que vai levar a vontade de repente. Com certeza. Entendeu? É isso. Valeu. Compartilhem nosso lindo vídeo com aquele seu amigozinho que acha que álcool não dá problema, que ele só bebe por prazer, que ele só mais umazinha, mas ele não tem problema nenhum, né? E para aquele teu amigo que acredita que não deveria existir o álcool e aí o problema também não existiria. Exatamente. Compartilhe com aquele seu amigo que é só você acabar com o problema que ele deixa de existir, não é? Que lindo! Exato. Que lindo! Exato. E Exatamente. é isso, minha gente. Grande beijo. Fiquem com Deus, fiquem com o próximo, fiquem com quem vocês quiserem, né? Até a próxima live e valeu. Valeu. Falou.